de proteínas, ela não deveria ser uma dificuldade nossa quando a gente pensa em alimentação vegetariana. Mas como os conceitos na faculdade foram conceitos que não foram bem explicados, e a gente está geralmente numa fase da faculdade de aprendizado ainda, a gente não tem ainda muito poder crítico de contextualização, de discutir aquele alimento, a gente às vezes tem a formação na faculdade com ideias errôneas, e a gente precisa desconstruir isso. Eu costumo dizer que por conta disso, não basta simplesmente alguém se formar em nutrição e querer trabalhar com vegetarianismo, porque as lacunas que ficam no entendimento dificultam a pessoa olhar para um cardápio, né, para uma construção de uma alimentação vegetariana e entender a suficiência nutricional. Então, a gente vai desmontar um pouquinho essa ideia através, né, desses equívocos que a gente saiu da faculdade, através dessa aula, entender um pouco mais sobre essa questão de adequação nutricional, que é muito simples, né? Então, eu vou compartilhar com você aqui minha tela, para a gente poder ver juntos aqui. Então, o primeiro ponto, né, que é claro para a gente, é que vegetarianos não estão em risco de desnutrição proteica, tá? Isso é fato, tá? A gente tem estudos de revisão, né, que mostram que não há nenhuma evidência de deficiência de proteínas em populações vegetarianas em países ocidentais. Então, quando alguém fala, eu falo assim, olha, me mostra o estudo que mostra a deficiência, né? Porque não tem. E é interessante a gente observar, eu vou te mostrar por que que é tão difícil ter essa deficiência. Aqui a gente tem alguns estudos diferentes, tá? O EPIC Oxford, Nutrinet, HS2, o estudo belga, a pesquisa dinamarquesa, e eles mostram a quantidade de vegetarianos avaliados, você veja que alguns casos são uma quantidade bem significativa, e quanto da energia eles ingeriam como proteína. Então aqui eu tenho que pensar o seguinte, quando eu penso em parte energética, quem compõe para a gente, quem soma a parte energética, é o carboidrato que a gente come, proteína e gordura. E a gente já conversou em outros momentos aqui nesse curso que a ingestão de carboidrato, geralmente preconizada, vai até 65%, de gordura até 35%. E a proteína fica entre 10 a 35%, lembrando que o mais comum é ficar até uns 15%. Em algumas poucas situações a gente usa 20%, e mais que isso tem indicações muito restritas. Então, esse valor de até 35% das calorias com proteína surgiu só para somar numericamente com o que dá do mínimo do carboidrato e da gordura, né? Então, por isso ficou até 35%, mas a gente trabalha geralmente com 10%, até no máximo 20%, tá? Então, 15% é um número bom para você lembrar. Então, lembrando que o mínimo é 10% da energia como proteína. E veja que interessante aqui. A ingestão proteica média, ó, 13%, quase 13%, 14%, 14%, e aqui um pouquinho menos, 11%. Veja que todo mundo passa dos 10% de proteína energeticamente na dieta. Eu vou mostrar para você por que que é tão fácil passar desse valor, tá? Então, quando a gente avalia e faz uma comparação com onívoros, geralmente os onívoros ingerem um percentual maior, 14, 16%, às vezes 17%. Então, veja que interessante esse jogo de palavras. Vegetarianos comem menos proteína do que os onívoros? Sim. Vegetarianos ingerem menos do que precisam? Não. Então, esse é um ponto comparativo. Uma coisa é comparar uma dieta com a outra. Outra coisa é comparar o que eu uso com o que eu preciso. E isso faz total diferença. Eu posso falar também que os níveis de DH em veganos são mais baixos do que dos onívoros, mas não são deficientes. Então, esse é um ponto de bastante atenção. Mas nem sempre é melhor. E no contexto da proteína, quanto mais proteína, mais eu bagunço a microbiota. Vocês tiveram aula com a Marise, né? E ela mostrou esse aspecto, e na literatura é muito claro isso. Dietas hiperproteicas, elas alteram a diversidade da microbiota e elas pioram toda a parte de pH, de substâncias produzidas, indol, pecresol, e eu tenho um efeito negativo sistêmico corporal. Então, eu tenho esse um dos pontos. Ter uma ingestão de proteína mais baixa, sem que falte proteína, tem algumas vantagens para a microbiota. E tem um outro aspecto importante que a gente precisa lembrar aqui. Nesse contexto, onde eu avalio carga proteica, eu tenho que lembrar que a carga proteica ela também é determinada pela ingestão calórica total que eu uso, a minha carga energética ingerida. Por que que isso é importante? Porque a partir do momento que eu tenho uma ingestão calórica insuficiente, não chega a caloria suficiente, não como carboidrato suficiente, eu vou desmontar minha proteína para transformar ela em glicose e poder nutrir os tecidos dependentes de glicose, principalmente o cérebro. Então, eu faço uma destruição, eu faço uma proteólise, né, para formar uma glicose nova, eu faço uma gliconeogênese. Então, isso pode vir da pouca proteína que a gente come na dieta, aí eu vou ter uma insuficiência porque eu não tenho energia suficiente. Eu vou desviar essa proteína
para a função energética e não deixá-la na função plástica. Então, esse é um dos pontos que são importantes para a gente lembrar. Então, quando eu tenho uma dieta que tem uma suficiência calórica, tem carboidrato suficiente, mesmo se eu fizer uma ingestão mínima de proteína, essa proteína está preservada para a função plástica. Ela não vai ser destruída para virar energia, né? Então, a minha segurança em manter uma ingestão baixinha de proteína está em atingir a carga calórica não proteica, principalmente com carboidrato, tá? Então, esse balanço ele é bem conhecido na parte nutricional. No paciente renal, isso é bem trabalhado também quando se faz restrição proteica. Então, a gente não faz uma redução de proteína para alguém que não tem uma ingestão calórica suficiente. Senão, essa pouca proteína vai ficar menos proteína ainda, porque ela vai ser transformada em glicose, tá? Então, esse é um conceito importante que a gente tem para avaliar essa parte proteica. Vou voltar aqui para o nosso slide. Aqui um cálculo simples, tá? O que que eu fiz aqui? No guia tem as referências, tudo direitinho. Tabelas nutricionais. A gente pega o grupo alimentar, faz a média do grupo e a gente vê quanto daquele alimento, né, em termos calóricos, corresponde a carboidrato, proteína e gordura. Isso é simples. Você pega ali, por exemplo, o primeiro alimento aqui, crustáceos. Você vê os crustáceos ali, você vê em 100 gramas quantos gramas tem de proteína, carboidrato e gordura. Multiplica a proteína por 4 calorias, o carboidrato por 4 calorias e a gordura por 9. E aí você vai ter o valor calórico total. Então, o valor calórico total é 100%. Se a proteína deu ali, por exemplo, tantas calorias, você faz uma regra de 3 e você vai saber o percentual de calorias que está dentro dessa carga calórica desse produto. Então, veja que interessante. Só para facilitar o nosso raciocínio, se a pessoa comer só crustáceo, né, o dia inteiro, e chegou na sua carga energética, ela fez uma dieta com 85% das suas calorias como proteína. Quando a pessoa come só peixe, né, atingiu as suas 2.000 calorias, por exemplo, só comendo peixe, ela ingeriu 69% das suas calorias como proteína. Então, essa forma de olhar é só para a gente entender como esses alimentos são concentrados em proteína, tá? Então, olha só, o peru 61,5, frango 56, porco 54,5, boi 47,5, ovos 38,4, queijos quase 30%, leite e iogurte quase 30% e os frios 25%. Então veja que esses produtos todos são alimentos hiperproteicos. São hipergordurosos também, tá? Se a gente for ver o teor de gordura, a grande parte deles aqui é um teor bastante alto, porque a carga de carboidrato aqui é muito baixinha, né? Então são alimentos que são de elevado teor proteico. Por outro lado, quando eu olho os vegetais, olha que interessante. Derivados de soja, né? 54%. Exceto o tofu. O tofu tem 37,8% de proteína. Quer dizer que se você só comer tofu o dia inteiro e atingir a sua carga calórica, você fez uma dieta com 37,8% das suas calorias como proteína. Cogumelos tem 24,4%, com o parêntese que os cogumelos eu preciso de muito volume para atingir uma carga de proteína suficiente em gramas, tá? Então, apesar de serem alimentos que têm proteína, eu tenho que tomar um cuidado porque eles não vão trazer isso num volume razoável para a gente, tá? O mesmo vale aqui para as verduras e para os legumes, tá? E veja só, as leguminosas, os feijões, tem em torno de 24% de proteína. Então, se você faz ali uma dieta, né, onde a quantidade de feijão é legal, você vai ter realmente uma quantidade boa chegando aí de proteína. Os cereais integrais em grãos, em torno de 11,4%. Os derivados deles, né, como farelos, né, fica em 11,3%. As oleaginosas, nozes, amêndoas, castanhas, em torno de 10,5% das suas calorias com proteína. Então veja que os cereais, eu vou mostrar alguns cálculos para você aqui. Algumas pessoas falam assim, não, mas o cereal não tem proteína. Tem sim. Não tem tão concentrado quanto as leguminosas, por exemplo, mas contém. E isso na soma das 24 horas tem que ser incluído. Senão você não vai ter um valor real do cálculo de cardápio. Os cereais refinados tem 9,11, as batatas 5,7, as frutas frescas quase 5%, as secas 3,3%, e óleo e açúcar que não tem nada de proteína. Então veja que interessante. A partir daqui para baixo é onde eu não chego em 10% das proteínas. Então, se a base da minha alimentação é o que está daqui para cima, eu sempre vou passar dos 10% de proteína se eu ingerir a caloria que eu preciso. Então, se eu faço uma dieta onde eu atinjo a minha necessidade energética e eu estou usando como base esses alimentos de cima, eu automaticamente passei de 10% da minha dieta com proteína. Por isso que é tão fácil de atingir no perfil de alimentação vegetariana. Eu sei que alguém vai estar pensando, mas, poxa, e valor biológico, essas coisas todas. A gente vai conversar sobre isso.
tá? Mas veja que dos alimentos in natura, o cereal refinado, batata e fruta são os de menor teor. Ah, então eu não posso comer muito? Pode, desde que você, ao comer isso, também coma mais alimentos proteicos, como as leguminosas, como o tofu, por exemplo. Então, quanto mais a minha dieta está aqui para baixo, mais eu preciso compensar em outras refeições com os alimentos que estão aqui mais para cima, tá? Principalmente as leguminosas e o tofu, que é onde eu consigo um volume menor com mais conteúdo proteico. Então, esse é o raciocínio que a gente faz. E é por isso que a gente vê em todos os estudos uma suficiência proteica na dieta vegetariana. Tá? Isso não é um problema, não é difícil chegar nisso. Agora, é claro que se a pessoa vai para uma dieta junk vegetariana, junk vegana, ela está se enchendo de óleo, de açúcar, né? Ela come um monte de batata, ela vai estar colocando grande parte da sua carga calórica do dia como um produto de baixo teor proteico. Aí, nesses casos, eu preciso dar um suporte um pouco maior. Eu preciso escolher outras fontes, né? E talvez até algum suplemento proteico, porque a pessoa fez uma inadequação nutricional. Veja que isso não tem a ver com vegetarianismo ou veganismo, isso tem a ver com más escolhas nutricionais. Eu posso ter uma dieta onívora onde a pessoa faz uma organização muito ruim também nesse contexto. Só que quando chega a carne, ela tem um teor mais alto proteico, ela vai tentar compensar um pouco essa baixa ingestão proteica de outros produtos. Então, aqui é o mesmo sistema que eu vou buscar na alimentação vegetariana. Bom, e aqui é muito interessante, né? Porque existe uma ideia que os vegetais vão faltar proteína, não vai faltar aminoácido. E isso acontece porque a gente não teve na faculdade o estudo, de fato, das tabelas nutricionais. Essas tabelas são difíceis de você conseguir. Elas são do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. É uma tabela completíssima, chama SR 28, 29, vai mudando o número conforme vai tendo atualizações dessa tabela. E ela está no formato chamado Access, que quase ninguém sabe mexer, né? A gente está acostumado com Word, com PowerPoint, com Excel. Mas o Access, que faz parte desse pacote Office, ele é um programa um pouco mais complexo e quase ninguém sabe mexer, e essas tabelas estão lá. Por sorte, eu sei trabalhar com esse programa. Eu peguei e extraí os dados todos e eu deixei no guia. Ao final dele, você tem ali os anexos, né? Acho que está na última página, onde você consegue ter o acesso aí a esse documento que eu deixei já tabulado no Excel para você. Então, o que é interessante para a gente conferir, né, que tem todos os aminoácidos, eu fiz aqui uma tabela do teor médio de aminoácidos essenciais em 1 grama de proteína de diferentes grupos alimentares. Então, eu tenho os cereais integrais em grão, os derivados deles, os cereais refinados, as batatas, leguminosas, derivados de soja, verdura, legume, cogumelo, oleaginosas, frutas frescas, e eu coloquei os animais também, queijos, leite, iogurte, ovos, frios, carne de boi, e ele segue um pouco mais. Se você olhar no guia, tem mais alguns alimentos de origem animal, tá? Mas a nossa ideia é mostrar o vegetal aqui, por isso que eu parei nessa tabela, nessa parte. 1 grama de proteína de todos, né? Então tá tudo equalizado por 1 grama, e o teor dos aminoácidos todos aqui. Então, se você olhar e passear pela tabela, você vai ver que o reino vegetal é completíssimo. A proteína dele é completa, não falta nenhum aminoácido, nenhum grupo alimentar, tá? Então, isso é bem interessante para a gente observar. E quando você compara 1 grama com 1 grama, a gente vai ver que grande parte dos produtos vegetais, eles têm até maior teor do que os produtos animais. Se eu for pensar, por exemplo, olha, 1 grama de proteína do cereal integral tem 12 miligramas de triptofano. 1 grama de proteína do boi tem 9 miligramas de triptofano, né? Então, a gente consegue ter algumas diferenças que a gente vê em alguns aminoácidos, porém, a gente vê que é completo em toda a sua composição. Alguém vai falar assim, poxa, mas e o balanceamento dos aminoácidos? Não existe essa história de balanceamento de aminoácidos. O que importa para a gente é que a gente tenha uma ingestão de todos os aminoácidos nas 24 horas. É que eu tenha uma suficiência da quantidade que eu preciso de aminoácidos nas 24 horas. Então, para a gente é claro aqui, as proteínas vegetais são completas e todas as plantas possuem todos os 20 aminoácidos, incluindo os 9 essenciais. Então, isso é muito tranquilo para a gente chegar. E quando assim, a gente fala de proteína vegetal, geralmente o aminoácido que é a lisina é o aminoácido que as pessoas geralmente se preocupam um pouco mais, porque como a base da dieta da humanidade está pautada em cereais, os cereais são de menor teor de lisina. Veja, não é ausente lisina. Tem uma quantidade mais baixa comparada com quem? Porque quando eu falo que é mais baixa, eu estou falando que eu estou comparando com alguém. E no contexto dessa avaliação toda histórica, a proteína, ela teve um problema que foi os pesquisadores da época, né, o Bloch e o Mitchell, 1840 mais ou menos, eles começaram a fazer comparações proteicas. Então eles elegeram a clara do ovo como uma proteína padrão. Então eles escolheram aleatoriamente, vamos pegar a albumina aqui, a clara do ovo, eu vou ver o aminograma dela, tem essa quantidade aí dos aminoácidos, e eu vou começar a comparar com outros produtos.
Então, quando eles começaram a comparar com a clara do ovo com a carne, um queijo, eles falaram assim, nossa, é bem parecido a proporção de aminoácidos. Quando eles passaram a comparar com os outros alimentos vegetais, eles viram que tinha alguns aminoácidos com proporções diferentes. Então, eles falaram assim, nossa, olha só, aqui tem, nos cereais tem menos lisina, né? Nas leguminosas tem menos metionina. Então, eles chamaram isso de aminoácido limitante. Mas veja, o aminoácido limitante não é um aminoácido que falta no produto. Ele é um aminoácido que está numa proporção diferente do que era do produto padrão que eles escolheram, que é a clara do ovo. Então veja que isso não é uma comparação frente ao que eu preciso. É uma comparação de um alimento com outro alimento. Isso não traz para ir para esse produto animal uma vantagem nutricional por conta disso. Porque o que importa para a gente é atingir a carga de todos os aminoácidos que eu preciso ao longo do dia. Então, fazendo isso, fica bem tranquilo da gente organizar o nosso cardápio, né? Então, aqui eu deixei uma tabela com o teor de lisina para a gente ter uma ideia, né, de como ela é presente nos produtos todos. Então, mesmo as frutas, né? Aqui está tudo por 100 calorias para facilitar o cálculo para quem estiver fazendo a avaliação dos pacientes, porque você tem ali, por exemplo, você montou um cardápio, você pode saber quantas calorias tem de cereais, quantas calorias de leguminosas. Então, aqui é uma média do grupo que você consegue ter uma ideia da quantidade de lisina que veio em cada grupo alimentar. Então, veja que os cereais, né, que é uma preocupação, tem pouca lisina. Olha só, tem lisina aqui. Quando eu penso nas leguminosas, tem quase, praticamente 4 vezes mais por 100 calorias, né? Mas veja que não é ausente, isso vai ser somado na ingestão total, como eu vou mostrar para você em alguns slides daqui a pouquinho. Então, quando a gente pensa nesse aspecto, né, a gente vai lembrar que algumas pessoas se prendem à famosa frase de valor biológico, né? O valor biológico, ele tem dentro da sua contextualização, algo muito importante, porque ele é um dado que não é mais utilizado. A FAO e a OMS, já antes da década de 90, acho que 1989, eles já disseram que é um valor que não deve ser usado para avaliar a qualidade proteica. Todos esses índices de avaliação de qualidade proteica, e eu deixo no guia vários índices todos explicados, né? PDCAA e todos os outros mais, eles são dados que não servem para avaliação de uma dieta mista, porque esses dados são comparativos da proteína única e simplesmente sendo composta de um produto. Então, o valor biológico, por exemplo, é a diferença entre o que foi absorvido de proteína e o que foi excretado pela urina. Isso é o valor biológico. Então, se a pessoa come só arroz, por exemplo, ela vai ter uma cinética diferente. Se ela come só feijão, vai ter uma outra composição de aminograma. Então, o que eu quero te mostrar aqui é essa diferença, né, para ver por que, quando a gente usa o termo valor biológico, isso não serve para dieta mista, tá? Então, só para lembrar, então, que o valor biológico é a diferença entre o nitrogênio absorvido pelo intestino e excretado pela urina. Ele vai avaliar indiretamente a retenção de aminoácidos pelos tecidos para crescimento e manutenção. Veja que se ele vai avaliar isso usando um único alimento, isso não corresponde à dieta normal nossa. Eu quero ver como é que o ser fica aqui, seja o animal, seja o ser humano que usou isso, usando só um produto, né? Então, isso não é um dado real da nossa alimentação como um todo. Então, veja só a diferença. Aqui a gente tem, por exemplo, um alimento que é a aveia. Eu estou pegando 10 gramas de aveia, ela tem esse aminograma. Esse é o teor de cada aminoácido que a aveia contém. Se eu pegar 10 gramas de grão de bico, eu tenho esse teor de aminoácidos. Então veja que interessante, né? A gente vê que o grão de bico tem mais lisina do que a aveia. A gente conversou que os cereais têm menos lisina, né? Mas veja que não é pouco, 415 de lisina não é pouco, né? Mas você vê que tem diferença. Quando eu penso na metionina, tem mais metionina no cereal do que na leguminosa. O pessoal fala que a leguminosa, né, como grão de bico, a metionina vai ser um aminoácido limitante, né? Mas veja que tem metionina aqui. E não é pouco, né? Comparado aqui também com a aveia. Então, quando eu pego e faço uma mistura desses dois produtos, eu estou pegando 5 gramas de aveia e 5 gramas de grão de bico, eu vou ter uma mistura desses valores. Eu vou ter um produto totalmente diferente em termos dos aminoácidos, porque é a média desses dois. Então, quando você faz uma dieta mista, você está somando o arroz, o feijão, a couve, a banana, a batata, né? Você colocou tofu, vai chegar no seu estômago um pool de aminoácidos representado pela mistura de tudo isso. Então, por isso que o valor biológico não serve para nossa avaliação clínica, porque ele é uma mensuração de alimentos ingeridos isoladamente.
Isso não corresponde à realidade humana, tá? Então, por isso que a gente não vai usar mais o valor biológico. Qualquer estudo que fale de valor biológico é um estudo que está desatualizado no contexto da nutrição proteica. Quando se pensa em qualidade, não se usa mais valor biológico. Ele foi trocado pelo PDCA, depois de AS, foi sofrendo evoluções, mas todos eles têm essa limitação, que é a avaliação de uma proteína ingerida isoladamente. Isso só teria, talvez, alguma utilidade quando você avalia, por exemplo, uma dieta integral, onde você vai usar uma única fonte proteica. Então, se você vai fazer uma dieta integral, só vai entrar a proteína do soro do leite, ou só vai entrar a proteína de soja. Eu tenho que saber se ela sozinha fornece tudo. Então, nesse contexto da nutrição integral, eu preciso saber o valor biológico dessa proteína que eu uso. Mas no contexto da alimentação mista, isso perde totalmente o sentido, tá? Então, é assim que a gente vai olhar aqui. Então, nenhum método que avalie o alimento separadamente vai fornecer dados sobre o que ocorre numa dieta mista. E o valor biológico é um desses métodos. Nós temos aqui um artigo que mostra os 7 mitos da proteína vegetal que eu quero conversar com você aqui, tá? Então, vamos lá. Esse artigo está lá no guia também, está a descrição dessa tabela, né, que é a referência 310 aqui. Então, o primeiro mito é que as proteínas vegetais são incompletas, ou seja, carentes em aminoácidos. E a verdade é que alguns alimentos podem apresentar um teor baixo de um ou mais aminoácidos específicos. A combinação de alimentos de grupos diferentes fornece todos os aminoácidos em quantidade ótima. O segundo mito. As proteínas provenientes de fontes vegetais não são tão boas quanto as provenientes de fontes animais. A verdade é que a qualidade depende da fonte da proteína vegetal ou da sua combinação. As proteínas vegetais podem ser iguais ou melhores do que as proteínas animais. Terceiro mito. As proteínas de diferentes alimentos vegetais devem ser consumidas juntas na mesma refeição para atingir um alto valor nutricional. E a verdade é que os aminoácidos não precisam ser consumidos todos na mesma refeição. A maior importância está em consumi-los ao longo do dia. Isso é muito importante. Vamos supor que você fez um almoço só com macarrão, sem nada de alimento mais proteico concentrado. Para compensar isso, você pode fazer um jantar com um alimento mais proteico, uma sopa de lentilha, de ervilha, por exemplo. Então, você fez essa adequação, porque o que importa é, nas 24 horas, você ingerir todos os aminoácidos em quantidade suficiente. Isso que é o mais importante. Essa combinação na mesma refeição não é determinante do estado nutricional. O que importa, então, é a soma das 24 horas. E veja que se você comer só um macarrão no almoço, você vai estar ingerindo um pouco de proteína, vai ter lisina, vai ter metionina. Isso entra na nossa soma. A gente vai mostrar uns cálculos daqui a pouquinho para você. O outro mito. Os métodos baseados em animais para determinar os valores e necessidades nutricionais de proteínas são adequados para humanos. E a verdade é que esses métodos costumam subestimar a qualidade nutricional das proteínas, já que as necessidades de proteínas e a velocidade de utilização é muito diferente entre os animais e os seres humanos. Só para a gente ter uma ideia, o leite de rato, né, tem 6 vezes mais proteína do que o leite humano, porque a velocidade de crescimento é maior, a quantidade de pelos demanda uma carga proteica diferente, né? Então, os estudos que são feitos em animais, que a gente quer extrapolar para seres humanos, são muito falhos por conta dessas contextualizações todas de demanda do animal frente a esse rápido crescimento e uma composição física diferente. O outro mito aqui: as proteínas vegetais não são bem digeridas. E a verdade é que a digestibilidade varia de acordo com a fonte e preparo da proteína vegetal. A digestibilidade da proteína vegetal pode ser tão alta quanto animal para alguns alimentos. E aqui tem um parênteses para a gente fazer. Grande parte do processo de avaliação de digestibilidade consistia em avaliar quantos gramas de proteína a pessoa comeu, quantos gramas de nitrogênio, e pegar nas fezes quanto saía de nitrogênio. Então, se a pessoa ingeria 100 e saía 20 nas fezes, ela absorveu 80%. O problema é que as bactérias intestinais, elas têm uma habilidade também de produzir nitrogênio. Então, parte dessa proteína que sai pelas fezes, uma dieta com mais fibra, ela poderia estar associada a uma quantidade maior de fibra e fermentação bacteriana. Então, não correspondia exatamente a essa real digestibilidade. Então, a forma mais adequada seria pegar no ilho terminal e quantificar o que chegou no ilho terminal antes de chegar no colo, que é uma metodologia um pouquinho mais difícil, né? Então, na prática, a gente vê que não tem esse risco, né? Uma digestibilidade, por mais que ela possa talvez até ser mais baixa, a gente consegue tudo o que a gente precisa. Sexto mito: sem carne, ovo ou derivados do leite, a proteína vegetal não é suficiente para suprir a necessidade humana de aminoácidos. A verdade é que a ingestão de aminoácidos essenciais pode ser atingida tranquilamente apenas com proteínas vegetais ou uma combinação delas com os animais, como ovos, leite e queijo. E o sétimo mito: as proteínas vegetais contêm os aminoácidos desequilibrados, desbalanceados, e isso limita o valor nutricional. E a verdade é que não há nenhuma evidência de que esse equilíbrio seja importante.
O que importa é que todos os aminoácidos atinjam o valor recomendado de ingestão ao longo do dia. Pode ocorrer desequilíbrio por uma suplementação inadequada de aminoácidos, mas esse não costuma ser um problema prático comum, tá? Então, isso não é algo que a gente encontre aí na literatura. E aqui fica aquela tabela da necessidade de aminoácidos, né, que a gente tem. Então, essa tabela vem do Instituto de Medicina dos Estados Unidos, né, e a gente consegue ver aqui a EAR e a RDA. Então, vamos lembrar esses conceitos. EAR quer dizer que se eu oferecer essa quantidade para a população, 50% das pessoas fica bem metabolicamente com essa quantidade e outros 50% não fica. Então, essa é uma medida mais populacional. Então, quando a gente pensa no indivíduo separadamente, um indivíduo único, a gente multiplica esse valor por dois resíduos padrão e a gente vai ter a RDA. Então, a RDA quer dizer que você colocando essa quantidade para essa pessoa, 97,5% da população fica bem suprida com essa carga, tá? Então, é assim que é feito esse valor. Então, nós temos de cada aminoácido a quantidade de miligramas por quilo dia que a gente precisa. Então, baseado nisso, a gente vai trabalhar aqui com algumas tabelas e alguns cálculos nutricionais para que você possa entender como é fácil ter essa suficiência de aminoácidos na alimentação vegana. O que eu gosto sempre de destacar aqui é que nós temos uma suficiência de proteína e que a gente não deve desconsiderar o que os cereais trazem para a gente de carga proteica. Né? Aqui, só para a gente ter uma ideia, eu vou mostrar vários pratos aqui para você nesse sentido, que é o seguinte. Aqui eu fiz um cálculo nutricional, uma pessoa de 70 quilos, precisando de 30 calorias por quilo de peso, então ela precisa de 2.100 calorias, 0,8 gramas de proteína por quilo, precisa de 56 gramas de proteína, e aqui a quantidade de aminoácidos que ela vai precisar. Então, baseado no peso dela, estou voltando aqui os slides. Baseado no peso dela, a gente fez a multiplicação aqui para saber quanto que ela precisa dos aminoácidos. Então, a gente tem os grupos alimentares dispostos aqui com as suas devidas porções. Essas porções, eu peguei as porções que a gente tinha no Ministério da Saúde brasileiro, né, quando tinha essas porções no guia, porque são bem representativas do que seria um balanço adequado em termos nutricionais para uma dieta onívora. Então, veja só, a gente tem aqui 1.050 calorias vindo de cereais, uma porção de leguminosas, são só 2 colheres de sopa, que eu acho uma miséria, né, 55 calorias aqui. As frutas frescas, legumes, verduras, leite, iogurte, carne de boi, uma porção de 190 calorias, os óleos e os doces. Então, quando eu faço essa composição, a gente vai ter a soma de proteína, que vai dar 85 gramas. Então, veja que a proteína que a pessoa precisa de 56 já tem 85. E esse é um ponto importante quando eu falo para você em substituir carne por leguminosas. Quando você olha 190 calorias de carne e compara com 190 calorias de leguminosas, as leguminosas têm menos proteína do que as carnes. Só que eu não preciso dessa quantidade toda porque já está na nossa soma uma quantidade maior do que a gente precisa. Então a gente vai ver isso em outras tabelas aqui, como é fácil a gente extrapolar essa quantidade aqui com uma dieta vegana. Então veja que interessante aqui. Quando eu penso na proteína, olha só o que veio de proteína do cereal. 35 gramas dos cereais integrais. Por que que vem tanto, apesar dele ter pouco? Porque a carga calórica é grande, olha, metade do que se come aqui é cereal. Então a gente tem aqui 35, quase 36 gramas de proteína que está chegando aqui. Então isso é bastante coisa. Se eu for comparar, a carne de boi me trouxe 18 gramas de proteína. Os laticínios aqui, 21 gramas. Então essa soma aqui tem 39 gramas. É quase a mesma coisa do que vem nos cereais. Então veja que os alimentos aqui são mais densos em energia, mais densos em carga proteica. Você vê que 190 calorias aqui, mais 360, eu tenho uma quantidade proteica concentrada. Para ter essa quantidade, eu preciso de mais calorias, mas isso está somando no nosso dia a dia. Então, por isso deve ser contemplado, tá? Então, a gente vê aqui que todos os aminoácidos ultrapassaram com bastante segurança o que a gente precisa. Então, esse balanço está bem atendido, está bem ajustado. Veja só que os cereais têm pouca lisina, né? Olha só, a gente precisa por dia 2.660 miligramas de lisina nesse cardápio. Veja que os cereais, eles trouxeram praticamente a metade do que a gente precisa de lisina. Então, ele comido sozinho não dá essa suficiência aqui, né? Mas eu vou somar com outras coisas. E se eu fosse comer 2.000 calorias com cereais, eu teria dobrado essa quantidade, tá? Vamos dizer que eu só vou comer cereal o dia inteiro e vou atingir 2.100 calorias. Então, eu estou dobrando aqui essa quantidade. Então, eu vou ingerir de lisina 2.472. É quase o que eu preciso aqui de lisina. Então, se eu somar com algum alimento mais rico, como as leguminosas, já funciona bem. Então, se eu for ver, as leguminosas tem, olha só, em 2 colheres de sopa só, 262 miligramas de lisina. Então, é mais concentrado. Então, eu vou fazendo essa soma, tá? Então, eu queria só nesse slide que você olhasse que o teor proteico dos cereais, ele não é desprezível. A gente pode escolher fontes de cereais mais aumentadas, né, como, por exemplo, a aveia, que é uma das fontes mais concentradas,
mas não é um teor desprezível aqui, tá? Isso tem que entrar no nosso cálculo. Olha que interessante, né? Então a gente pegou esse mesmo cardápio, a gente vai trocar agora carne e laticínios por cereais, porque qual que é o medo que as pessoas têm? Ah, eu vou fazer uma troca, então tem o vegetariano que vai comer muito carboidrato, então vamos ver o que acontece se a gente fizer isso. Então a gente tirou aqui, ó, leite, iogurte e carne, e a gente trocou essas calorias por cereais. Então eu aumentei aqui a quantidade de calorias de cereais. Então, veja que só de cereais tem 51 gramas de proteína. Essa pessoa precisa de 56. Então, somando com os demais produtos, chegou em quase 70 gramas. Veja que tem uma margem aqui de mais de 10 gramas de proteína num perfil onde a base da dieta são os cereais. Então, isso é bastante significativo quando a gente pensa, né, nessa possibilidade aqui de ajuste energético. Quando eu olho para os aminoácidos todos, lembra que a gente se preocupou com a lisina, né? Ela atingiu 1.765. Só que quando eu somo as leguminosas, olha só, eu aumentei aqui só para 4 colheres de sopa, tá? Que deu 110 calorias. Já soma mais 524 de lisina. Mais um pouquinho da fruta, dos legumes e das verduras, já ultrapassou essa quantidade que a gente precisa aqui. Então veja que mesmo numa dieta onde eu tenho uma quantidade maior de cereais, uma pequena quantidade que eu coloco de leguminosas é suficiente para dar esse suporte a mais e ultrapassar a lisina, que seria o aminoácido de maior atenção para a gente, por ser uma dieta base de cereais. Bom, vamos ver o que acontece se eu trocar a carne e os laticínios por feijões, por leguminosas, né? Então, a gente deixou com um pouquinho mais de cereal aqui, era 1.050 o original, aumentei um pouquinho de cereal, mas a gente aumentou as leguminosas aqui. Então, 440 calorias, a gente vai ter nessa soma que a pessoa precisa de 56 gramas de proteína, ela tem 82 gramas de proteína, então veja que ultrapassou com muita segurança. O teor de lisina, olha só, de 2.660 passou para 4.017. Olha que interessante, né? Quando a gente fala dessa riqueza. A leguminosa aqui, olha só, 2.096 miligramas de lisina, comparado com 1.416. Mas veja só que em termos energéticos, eu tenho praticamente um quarto da quantidade de leguminosas, por elas terem mais concentrado em lisina, a gente faz esse balanço aqui, tá? Então, lembrar que as proteínas vegetais estão completas, e quando a gente mostra esse perfil de dieta vegana que eu mostrei para vocês, né, veja que o que eu preciso de lisina, ele sozinho não me oferece isso, mas ele é um valor considerável. E quando eu ponho aqui a parte da avaliação da metionina, né? Que as tabelas avaliam metionina com cisteína, que são aminoácidos sulfurados, tá? Então, quando a gente fala em metionina, que as leguminosas têm menos, veja que esse menos contribui para chegar próximo do que a gente precisa, né? E a gente compensa aqui com os demais alimentos aqui. Aqui, quando a gente fala em trocas isocalóricas, isso eu coloco bastante no guia, e isso é motivo de discussão para alguns profissionais. Fala, poxa, mas como assim? Né? Eu estou comparando uma porção de 190 calorias dos produtos. Porque olha só, se eu estou tirando a carne, o que que eu posso colocar no lugar da carne? Em termos energéticos, o que a gente vai colocar, que tem maior teor proteico, são as leguminosas. Então, assim, um grupo alimentar, ele tem características específicas. Por isso que ele está num grupo. Então, eu não vou conseguir tirar a carne e colocar algo com o mesmo teor que a carne tem. Ainda bem, porque eu não quero colocar coisa com gordura saturada, com alto teor de gordura, né, que aumenta a produção de óxido de trimetilamina. Então, é bom eu tiro esse produto e eu coloco uma outra coisa para somar nas calorias das 24 horas. E a nossa escolha mais proteica são as leguminosas. Então, veja que interessante. Quando eu avalio 190 calorias, né, de produtos de origem animal, carne bovina, de frango, peixe, de porco, peru, isso é o tamanho dessa porção, em gramas. E aqui é o teor proteico que eu vou ter nessa quantidade. Quando eu passo a ter um produto vegetal, eu estou pensando em leguminosas, derivados de soja e tofu. Aqui está o peso desses produtos. Então, o que que eu tenho que pensar aqui? O tofu, ele já é o peso úmido, né? Ele já está pronto para consumo. 131 gramas de tofu vai ter 20 gramas de proteína, 20,7. Né? Quando eu penso nas leguminosas, veja só que os feijões, de forma geral, são 53 gramas do grão seco. Por que que eu coloco o grão seco sempre aqui na nossa avaliação? Porque o teor final vai depender de como eu coloco a água. Eu posso pegar esses 100 gramas e fazer 1 litro de sopa. Então, em 1 litro de sopa vai ter essa quantidade de 13 gramas de proteína. Se eu pegar essa mesma quantidade de feijão e cozinhar, deixar ele bem sequinho, eu vou ter, digamos, em 150 gramas, 13,2 gramas de proteína. E as tabelas mostram sempre o valor final por 100 gramas do produto pronto. Então, o produto pronto, que eu fiz 1 litro, eu vou tirar e colocar 100 gramas, vai ter uma quantidade muito baixinha de proteína. Vai ter ali 10%. Vai ter ali
1,3 gramas de proteína, porque está 1 litro. E se eu pegar em 300 gramas e eu separar 100 gramas para colocar na avaliação, que é o que se faz, eu vou ter 1/3 desse valor aqui, um pouco mais de 4 gramas. Então, isso varia de acordo com o método culinário, tá? Por isso que eu coloco no valor seco para você ter uma ideia mais precisa, porque depende de como você vai cozinhar e fazer o produto final. Se vai ser um bolinho de feijão, se vai ser um tutu de feijão, se vai ser uma sopa de feijão. Então, essa quantidade aqui, ela vai estar diluída na amostra de água que você colocar para o seu preparo. Olha só os derivados de soja, farinha de proteína texturizada, 55 gramas dá quase 30 gramas de proteína. Então, as leguminosas ficam com o teor proteico mais baixo do que as carnes. Só que eu não preciso dessa quantidade toda, porque a gente viu que trocando carne por cereal, a gente já ultrapassa a carga proteica que a gente precisa. Então, isso não é um problema. Isso é bem tranquilo da gente ajustar, tá? Mas aqui só para ficar claro que as leguminosas são os alimentos mais ricos aqui para a gente ver essa parte proteica. Como é que a gente ajusta a proteína na dieta? Então, tem alguns métodos, né, que a gente coloca, que a literatura aponta para a gente, que é o seguinte. Uma dessas formas é combinar os cereais com as leguminosas, né? Então, isso otimiza o equilíbrio de aminoácidos e torna essa combinação excelente, porque os cereais vão trazer mais metionina, as leguminosas, e essas vão trazer mais lisina para os cereais. Em países onde a base do consumo de vegetais de maior densidade calórica está no consumo de cereais e leguminosas, que é o tipo arroz com feijão, pão com hummus, né, sopa de feijão com um pão com batata ou com macarrão, né? Esse equilíbrio se torna bastante simples. Então veja que importante aqui que eu queria frisar para você que as pessoas falam uma coisa muito errada, tá? Ah, tem que variar muito o tipo de alimento. Não precisa variar muito. Quem fala que tem que variar muito é porque não entendeu a parte nutricional ainda, tá? O grupo, ele é um grupo porque os alimentos lá dentro têm características similares. Então, se você pegar as leguminosas e a pessoa só gosta de feijão preto, tá tudo certo. Ela não precisa ficar trocando pelo feijão branco, pelo feijão fradinho, pelo feijão carioca. Ela usando um único feijão em um único cereal, a pessoa só gosta de comer arroz, ou só um milho, ou só aveia. Eu posso escolher um de cada grupo, que eu vou ter esse balanço completo. A nossa orientação de variar os alimentos dentro do grupo é muito mais pelos fitoquímicos e por alguns outros micronutrientes que podem ter de forma diferente nesses produtos. Mas não é pelo teor de aminoácido, de proteína, nem de carboidrato. Porque a inserção deles no grupo está por essas características. Então, olha só, não é necessária grande variação de alimentos para a obtenção desse equilíbrio de aminoácidos. Basta utilizar um alimento do grupo dos cereais e um do grupo das leguminosas. Dentro do mesmo grupo, o teor de aminoácidos de cada alimento é bastante parecido, tá? Então, sem terrorismo. Não precisa todo dia variar um feijão, toda semana variar o feijão, porque para a variação de proteína, qualquer um deles vai ser suficiente, tá? Então, otimize a variação para ter variedade, para mudar sabor, para ter uma rotatividade de fitoquímicos, é mais por conta disso. Segunda forma de ajustar a proteína é ingerir uma quantidade maior de proteínas de um único grupo alimentar, como os próprios cereais. Então, olha só, isso aqui é um pouco mais complexo, tá? Mas é o seguinte, como eles têm menos lisina, né? Eles têm lisina, né? Mas tem menos. Se eu aumentar a ingestão desse grupo, eu também vou aumentar a ingestão de lisina. E com isso eu posso ultrapassar, né, a quantidade que eu preciso. A única questão é que eu fazendo isso, eu vou aumentar a carga energética. Então, se eu vou escolher os cereais para atingir lisina, eu vou ter que comer mais do que eu precisaria, talvez. Esse excedente, se eu não tiver uma redução de gordura da dieta, pode me levar a um ganho de peso. Então, quando eu faço isso, eu tenho que colocar atividade física para queimar esse excedente energético de carboidrato que vai chegar, tá? Mas é um método possível. Então, você vai ver muitas pessoas que têm uma dieta mais à base de frutas, mais à base de batatas ou à base de cereais, elas muitas vezes conseguem compensar isso, né, ingerindo proteína a mais, porque o volume é grande de frutas ou de batatas ou de cereais, porque elas praticam bastante atividade física. Então, com isso, fica equilibrado, tá? Então, é um método possível para você entender algumas coisas que a gente vê em alguns pacientes. E a outra forma é complementar a ingestão de proteína com suplementos, né? Seja de uma proteína isolada, por exemplo. E hoje no mercado a gente já tem várias proteínas disponíveis que a gente pode usar para essa finalidade, né? Então, é um recurso que a gente tem em alguns pacientes. Então, o que eu vejo na prática clínica é que a situação mais comum para a gente usar um suplemento proteico nem é para atleta, é para gestante no último trimestre. Porque muitas vezes a gente vai precisar uma otimização dessa carga proteica. Imagina que no último trimestre a ingestão proteica precisa aumentar em 20 gramas por conta do crescimento rápido do bebê. E muitas vezes a gestante vegana ela não está com uma tolerância gastrointestinal, digestiva boa para aumentar muito a quantidade de feijões.
ela fala, poxa, eu aumento feijão, eu fermento mais, eu não fico tão confortável. E aí, com isso, a gente tem o recurso de usar um shake proteico como uma forma de suprir uma quantidade maior, tá? De proteína. Então, essas são as formas que a gente tem de otimizar. Então, só para a gente lembrar que a proteína não é um problema para a dieta vegetariana. Tem pacientes que sim, eu vou precisar aumentar essa carga proteica e eu posso usar da alimentação para fazer isso. Quando não há uma negociação boa com o paciente para aumentar pela alimentação, porque ele não tem uma boa tolerância, ele não gosta muito de alguns produtos, eu tenho a possibilidade de usar algum shake proteico para essa finalidade também.